Olá, amigos! Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. GEOB, Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Mas para iniciarmos, vamos primeiro à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez, em pensamentos, nos reunimos em Teu nome para mais um dia de reflexão. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos, que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos, mais uma vez aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo, com muita alegria que na semana anterior nós pudemos matar a saudade de algumas pessoas, alguns integrantes do grupo lá na nossa casa, que já está com os trabalhos doutrinários acontecendo de forma presencial e que está se aproximando do momento de voltarmos também ao estudo do GEOB, que é esse nosso grupo, sempre às quartas-feiras, às 19 horas, também de forma presencial. Então, tá bem pertinho, vou dar notícia a vocês por aqui e vamos ver como é que a gente vai continuar com o nosso estudo nesse formato para aquelas pessoas que não têm condições de ir até a instituição e nos acompanham por aqui já há quase 2 anos, fazendo essa parceria de estudos para que a gente também possa continuar juntos por aqui, lá na instituição, na nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, e aqui por esse canal, ok? Mas vamos lá. Aqueles que estão chegando por aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós somos o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos no dia 22 de abril agora. Nós vamos fazer 7 anos que estamos estudando o livro. 1 ano em 31 de março que nós iniciamos, porque no ano anterior, no dia 31 de março, nós chegamos à pergunta número 1019, mas o grupo decidiu, porque ainda estávamos na pandemia e nesse formato aqui, o grupo decidiu não mudar de livro, porque como é o grupo de estudo das obras básicas, o objetivo do grupo é estudar as obras básicas da doutrina espírita. Então já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo durante 6 anos, estudamos o Céu e o Inferno por mais de 4 anos e o livro seguinte foi o Livro dos Espíritos, que alcançamos no ano anterior, em março, como eu já falei, a pergunta 1019, mas como o grupo não estava se reunindo presencialmente, o grupo decidiu voltar à pergunta número 1, e é por isso que nós estamos aqui alcançando hoje a pergunta número 122. Então, agora, no dia 22 de abril, nós completamos 7 anos do Livro dos Espíritos e 1 ano que nós reiniciamos para a pergunta número 1. Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2º, porque o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. O livro 2º é do Mundo Espírita, ou dos Espíritos, e no livro 2º nós estamos no capítulo 1º, que é dos Espíritos. E nesse capítulo 1º nós estamos no item Progressão dos Espíritos, que até aqui nós já vimos, as perguntas de Kardec foram se os espíritos são bons ou maus, se é por natureza que eles são assim ou se eles se aperfeiçoam, se os espíritos foram criados como bom ou mal, por Deus, pelo Criador, se os espíritos, depois de adquirirem gradativamente
os seus conhecimentos, se eles podem degenerar, ou seja, evoluir, regredir até onde alcançaram. Kardec também já viu isso, perguntou sobre isso. Se depende ou não do espírito apressar o seu progresso, adiantar. Kardec também perguntou se os espíritos podem regredir. Aquilo que já alcançou pode perder esse conhecimento. Foi a pergunta 118. A 119, Kardec perguntou se os espíritos, se Deus não poderia fazer com que os espíritos já chegassem direto à primeira ordem, sem ter que passar por essa escala que nós vimos no item anterior, na escala espírita, de terceira ordem, segunda ordem, se Deus já não podia criar, se o divino já não podia fazer com que nós fôssemos direto para pura espírito. Na 120, se todos os espíritos têm que passar pelo mal, pela fileira do mal, se todo mundo tem que ser mal antes de ser bom, os espíritos responderam. E aí, para saber essas respostas, vão nos vídeos anteriores, porque nós estamos hoje na 122. A 121, que foi a semana passada, os espíritos perguntaram, Kardec perguntou aos espíritos por que certos espíritos seguem o caminho do bem e outros não, escolhem o caminho do mal, que nós já vimos nas respostas anteriores, que não é o caminho do mal, mas que é o caminho da ignorância. E a resposta dos espíritos que nós vimos foi que nós temos o livre-arbítrio, que faz com que nós possamos escolher. Deus, o divino, o criador, os espíritos nos relembram isso, não criou espíritos maus, mas nos criou todos nós num ponto zero, num ponto em que simples ignorantes, todo mundo sai desse mesmo ponto, dessa mesma origem, e através do seu esforço, do exercício do livre-arbítrio, através das suas escolhas, eles vão estar se tornando aptos ao bem ou ao mal. Ou seja, vão estar adquirindo habilidades e com isso tendo conhecimento e diminuindo a sua ignorância, e por isso vão praticar sempre aquilo que é bom para si e para o outro, e aí a gente classifica isso de bem ou não, permanece na ignorância, persistindo em fazer aquilo que não é bom para si nem para o outro, que nós classificamos como mal. Então, o bem e o mal é uma interpretação a partir de onde nós estamos, né? Consciência ampliada, deixando de ser ignorante, que foi o ponto zero. Estamos indo no caminho do bem. Menor consciência, por consequência, maior ignorância, claro que a gente vai trilhar um caminho que nós vamos classificar como mal. Então, paramos aí na semana anterior com a pergunta número 121. E hoje nós vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos na pergunta 122 para nos auxiliar e diminuir a nossa ignorância, para que no exercício do nosso livre-arbítrio nós possamos fazer escolhas melhores, escolhas que diminuam a nossa ignorância, que nos levem a praticar aquilo que é bom para nós, para o outro, para o coletivo. Vamos lá? Pergunta número 122. Vamos lá. Aumentar um pouquinho aqui, né? Porque quando a gente passa dos 15 anos, a gente precisa aumentar para poder enxergar melhor. Vamos lá. Pergunta número 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não trazem a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho
que para outro caminho? Que pergunta, né, Kardec? Gente, fantástico. Porque os espíritos já responderam que Deus não cria nem bom nem mal. Que cria simples e ignorante para que a gente possa fazer, através do exercício do livre-arbítrio, as nossas escolhas. Aí o codificador, né, Kardec, pedagogo, para esclarecer melhor, para a gente entender melhor, ele diz assim, então como é que pode, lá na nossa origem, quando ainda não temos uma consciência de si mesmo, ter essa liberdade de escolher entre esse bem e esse mal, entre esse caminho daqui ou daqui, fazer uma escolha ou outra escolha. Haverá em nós algum princípio, alguma tendência que nos leve naquele momento a ir mais para um caminho do que para o outro? Foi isso que Kardec perguntou. Vamos ver o que os espíritos responderam. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Não haveria mais liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, é exterior a ele, nas influências às quais cede em virtude de sua livre vontade. Essa é a alegoria da queda do homem e do pecado original. Alguns cedem à tentação e outros resistem. Vamos entender isso melhor. Então, esse livre-arbítrio, ele se desenvolve. Então, significa que lá no início, nessa origem, ele ainda é embrionário. Ele vai se desenvolver a partir do momento em que o espírito vai, pelas experiências, adquirindo consciência de si mesmo. Mas, a princípio, não tem essa abrangência, porque ele está em desenvolvimento. Mas não haveria mais liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa independente da vontade do espírito. O que é que os espíritos estão dizendo? Não é o fato de ter um princípio, uma tendência já no espírito que daria mais liberdade da escolha, porque isso seria uma causa externa que não estaria na vontade do espírito. Então, isso não quer dizer que por conta disso seria essa causa nele é exterior a ele, nas influências que cede ou em virtude de sua livre vontade. Ou seja, as experiências que vêm é para despertar no espírito a vontade que pertence ao espírito e que ele é livre de ir por este ou por aquele caminho. E a partir do exercício dessa vontade que o espírito vai transformar em ato, em ação, isso vai gerar um resultado e uma consequência, e a partir do convívio com esse resultado, essa consequência, o espírito vai aprimorar o uso dessa vontade, ou seja, esse livre-arbítrio vai se desenvolvendo. Então, assim, não tem algo dentro de mim que já me direcione para uma tendência a fazer bom, porque se eu admito que existe essa tendência para fazer algo bom,
ou um algo nessa direção, eu vou estar admitindo que existe também uma tendência para aquele que faz o que não é bom. Então, então não é responsabilidade do espírito, porque já tem essa tendência. Não. Tem a vontade do espírito, tem as experiências que são colocadas, e no exercício dessa vontade transformada em ato ou em ação, agir, atuar, vai gerar uma consequência que o espírito vai ter que conviver com ela. A partir deste resultado, o espírito vai balizar. Eu vim por aqui, eu fiz isso porque a vontade me direcionou para essa ação, aconteceu isso. Eu vou valorar, foi bom ou não foi bom? Foi ótimo. Repito, não foi legal, me trouxe experiências ou sofrimento, que é uma interpretação nossa da experiência que aconteceu, não gostei. Isso vai fazer com que a próxima atuação da minha vontade, que é livre no espírito, eu escolha diferente. Aí eu estou desenvolvendo melhor o exercício do livre-arbítrio, que é uma lei. Então os espíritos vão dizer: lembra da história dos anjos caídos, que é uma alegoria da queda do homem, do pecado original? A escolha, como ou não como, tem uma maçã, não é para comer essa maçã. Disse que não é para comer, pode fazer o que quiser, menos comer a maçã. Aí eu vou lá e escolho e atuo, e aí a queda, o pecado original. Naquele momento eu decido, eu tomo a decisão de comer, cedi à tentação. Outros não cederam. Então, essa alegoria da queda do homem, do pecado original, é uma simbologia, é uma representação dessa vontade do espírito sendo expressa numa ação, num ato. Então, o livre-arbítrio, ele se desenvolve, e à medida que a consciência de si vai se aprimorando, que vai diminuindo a minha ignorância pelas experiências que eu sou submetida através dos diversos processos reencarnatórios, desde lá atrás, nos diversos reinos que nós passamos, porque são experiências repetitivas que são repetidas nesses diversos reinos, no mineral, no vegetal, no animal e espírito, que vão capacitando essa consciência de si mesmo, até que o momento em que nós chegaremos lá, na primeira ordem, com uma consciência plena e um exercício com excelência do livre-arbítrio, que é uma lei. Ou seja, as minhas escolhas, elas vão estar permeadas por uma consciência do que é melhor para mim, para o outro, para o todo. Que essa consciência, ela vai estar em consonância com a ideia do Criador, com o plano divino para as suas criaturas. E nós poderemos dizer com propriedade: eu e o Pai somos um. Eu entendo o divino, eu sei
o que o divino quer e assim eu atuo e assim eu me expresso enquanto espírito imortal que sou. Então, há neles um princípio ou uma tendência que os leve mais para um caminho ou para o outro? Não. Não. Existe a vontade do espírito, que é livre, e no exercício da sua vontade, transformada em ato, em ação, o resultado disso, que é o exercício do livre-arbítrio, nós vamos desenvolvendo e aprimorando este livre-arbítrio. E é para isso que nós estudamos a doutrina, para que ela cumpra a sua função no nosso processo de desenvolvimento espiritual, que ela nos auxilie a melhorar essa consciência nossa de si, consciência de espírito imortal que somos, que nós possamos ampliar esta consciência para diminuir a nossa ignorância e nos aproximar da meta para a qual nós fomos criados, a meta de nos tornarmos espíritos com consciência plena, espíritos puros, espíritos de luzes, é sair de simples ignorantes para a consciência plena. Ok, meus amores? Vamos ficar com a reflexão dessa pergunta aqui, a 122. E semana que vem ela tem um desdobramento na 122A. Mas vamos ficar por aqui hoje, porque nós não temos pressa, afinal de contas, tem 7 anos que nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Então a gente não tem pressa nenhuma. Então, para essa semana fica essa reflexão, lembrando a vocês que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, casa amada, casa linda, que nos abriga, que nos acolhe, a equipe encarnada e desencarnada, já está às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, com os trabalhos acontecendo de forma presencial. Por enquanto, o nosso estudo continua por aqui, mas em breve também estaremos lá às quartas-feiras, das 19 às 20h30. Ok, meus amores? Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Te agradecemos pelas energias que foram e que estão sendo derramadas sobre todos nós, a fim de nos auxiliar nessa trajetória de desenvolvimento da nossa consciência. Que o teu amor nos sustente sempre e que ele possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Um beijo no coração de todos, um excelente feriado para todos e até a semana que vem.